Olá, meus queridos alunos e alunas do nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre radicais. Vamos falar sobre as operações algébricas de radicais, iniciando hoje com a adição. Tudo bem? Então pega todo o seu material para acompanhar essa aula comigo. Quero que você copie aí no seu caderno todas essas informações, tá certo? Que aí vai te auxiliar, em estudos posteriores. Veja bem. Olha só, quando a gente se fala em adição ou subtração de radicais, vocês precisam ter em mente uma coisa importantíssima. O que é? Que só é possível a adição de radicais semelhantes. Professora, mas o que são radicais semelhantes? Vamos relembrar. Olha só, dois ou mais radicais serão semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá certo? Professor, eu não sei identificar quem é o índice e quem é o radicando. Então vem, porque é importante você saber fazer essa identificação. Olha só, temos aqui a expressão que representa, a radiciação. Esse símbolo é chamado de radical. O número que fica aqui em cima é chamado de índice. E o número que fica dentro do radical é chamado de radicando. Tá certo? Então, é muito importante que você faça essa identificação de quando você escutar falar um nome de índice e radicando, saiba o que isso representa, tá bom? Por quê? Porque é o que vai auxiliar você a identificar os radicais semelhantes, que são aqueles que possuem mesmo índice e mesmo radicando. Tá certo? Olha o seguinte, raiz cúbica de 2, raiz quadrada de 2, são semelhantes? Não são semelhantes, por quê? Eles até que possuem o mesmo radicando, Mas os índices são diferentes. Aqui eu tenho um número 3 e aqui, a gente sabe que é o 2. Perfeito? Raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10 são semelhantes? Sim, são semelhantes. Por quê? Observa o seguinte. Os radicais aqui, eles possuem mesmo índice e mesmo radicando. Então, são semelhantes. Raiz cúbica de 2 menos 10 raiz cúbica de 3 e 7 raiz cúbica de 2 são semelhantes? Sim, são semelhantes porque também os nossos radicais possuem aqui mesmo índice, que é o 3, e mesmo radicando, que é o número 2. Compreendido? Então, é muito importante que você saiba fazer essa identificação de radicais semelhantes. Então, quando a gente falar de radicais semelhantes, o que você vai lembrar? Que são radicais que possuem o mesmo índice e mesmo radicando. Tá certo? Sabendo disso, agora a gente vai partir para a resolução de exemplos. Muito bem, eu dividi aqui a adição algébrica de radicais em 3 casos, tá certo? Então a gente vai ver exemplos de cada um deles. Primeiro, o caso de radicais semelhantes, onde a nossa expressão ela já vem aqui com os nossos radicais semelhantes. Ou seja, o nosso termo comum aqui, vocês observam que são aqui raiz de 3, não é isso? Ou seja, raiz quadrada de 3, eu tenho ele em todos os termos aqui dessa expressão. Tudo bem? E observa que são radicais semelhantes, porque eles possuem mesmo índice e mesmo radicando. Dessa forma, para eu poder simplificar essa expressão aqui e escrever em apenas um termo, basta que realizamos aqui as operações dos números que acompanham esses radicais. Vamos colocá-los aqui em parêntese. 10, olha, mais 5. Observando os sinais, menos 11, mais 2. Fecha parêntese. Qual é o fator comum entre eles? Raiz de 3. Não é isso? Temos aqui nosso raiz de 3. Perfeito. Dessa forma, eu só preciso agora resolver essas operações, tá? 10 mais 5, 15.
15 menos 11, 4. 4 mais 2, 6. Logo, ao final, nós teremos 6 raiz de 3. Ou seja, essa expressão aqui ficou resumida em um único termo. Isso foi possível por quê? Porque os meus radicais eles são semelhantes. Neste caso, nós conservamos aqui o nosso radical e realizamos as operações dos números, né, que acompanham cada um deles. Perfeito? Vamos para o nosso segundo caso. Temos aqui radicais semelhantes após simplificação, tá certo? Então, a gente já teve estudo nessa parte aqui de simplificação de radicais, tudo bem? Mas a gente vai relembrar hoje também. Então, preste atenção. Eu tenho aqui raiz de 50, raiz quadrada de 50, mais raiz quadrada de 18. Observa que os nossos radicais aqui, eles não são semelhantes, não possuem mesmo radicando e nem mesmo índice. Dessa forma, a gente não pode adicionar. Mas existe outra saída. Primeiramente, nós vamos simplificar esses radicais e ver se ao final a gente consegue deixar esses valores com radicais semelhantes, tá certo? A gente vai utilizar a fatoração para fazer isso. Então, observa. Vou trocar aqui esse piloto. Observa aqui. A fatoração de 50. Como que a gente pode escrever raiz de 50? Nós vamos escrever esse número 50 em um produto de fatores primos. Como que a gente faz isso? Através da decomposição ou da fatoração. Tá certo? Nós vamos fatorar aqui 50, dividindo por 2, que dá 25. 25 dividido por 5, que dá 5. E aqui só é divisível por 5, que vai dar 1. Dessa forma, nós vamos ter aqui um produto de fatores primos. E nós podemos escrever esse produto também em forma de potência, tá bom? O 2 permanece. O 5, como está repetindo duas vezes, eu posso escrever 5 ao quadrado. Perfeito? Desse modo, raiz de 50 pode ser escrita como raiz quadrada de 2 vezes 5 elevado a 2. Tá certo? Agora, a gente vai fazer a mesma forma com raiz quadrada de 18. Vamos fatorar aqui o 18, iniciando aqui pelo número 2. 18 dividido para 2 dá 9. 9 vai ser aqui divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Podemos escrever isso aqui num produto de fatores primos, 2 vezes 3 vezes 3. E agora a gente pode organizar em forma de potência. 2 vezes 3 ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Olha só. Então, raiz de 18, eu vou reescrevê-la como raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Bacana. Então, temos aqui, olha só. Em vez de 50, nós vamos utilizar agora, tá, a fatoração que a gente fez. Em vez de 50, nós vamos ter 2 vezes 5 ao quadrado. Mais, em vez de 18, a gente vai ter 2 vezes 3 ao quadrado. Observa o seguinte, a gente já viu em estudos anteriores essa extração de fatores do radical. Vocês lembram? Lembra que quando temos o expoente do número aqui do radicando igual ao índice da raiz, a gente pode extrair esse número, tá? Então aqui, olha só, esse 5 ao quadrado, ele vai ser extraído, tá? Por quê? Porque o expoente do número 5 é igual ao índice do radical, tá certo? Então, a gente vai tirar
esse 5 aqui de dentro da raiz, tá? Quando ele sai, obviamente, ó, vou cancelar o expoente com a raiz, ele vai vir aqui sem esse expoente 2. Eu vou ficar com 5 raiz quadrada de 2. Por que que o 2 permanece? Porque veja que ele não tem um expoente igual ao índice, tá certo? Mas, da mesma forma, eu vou fazer aqui, olha só, eu vou poder extrair quem? Eu vou poder extrair dessa raiz o 3 ao quadrado. Por quê? Porque o meu expoente aqui do 3 é igual ao índice da raiz, que é quadrada. Ou seja, a gente sabe aqui que o nosso índice é o número 2, tá bom? Então, a gente vai extrair o 3, ele vem, sai da raiz, sai do radical e apenas o 2 permanece, tá certo? Observa agora que a nossa expressão, ela tem os radicais semelhantes, tá? Através da simplificação que a gente fez, tá bom? Agora a nossa expressão, ela ficou com radicais semelhantes. E dessa forma, eu só preciso proceder daquela maneira que vocês já conhecem. Ou seja, nós vamos realizar a operação dos valores que acompanham aqui as raízes, 5 mais 3, e permanecer com a raiz, tá bom? Raiz quadrada de 2. Neste caso, nós temos 5 mais 3, 8, raiz quadrada de 2. Dessa forma, a expressão raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18, a gente pode escrever ela em um único termo, que é 8 raiz de 2, tá certo? Compreendeu todo o processo? Se não compreendeu, volta novamente, né, para ver as informações, tá bom? É muito importante que vocês saibam, né, e tenham em mente como fazer a fatoração. Então, comenta aí se vocês estão compreendendo essa parte, tá bom? Vamos para o terceiro caso. Então, vamos para o nosso terceiro e último caso sobre as adições algébricas aqui de radicais. É o seguinte, os radicais não são semelhantes. Então, existem situações em que os radicais não são semelhantes e não conseguimos mais simplificar esses radicais de modo que se tornem radicais semelhantes. No entanto, tem casos que esses valores aqui, essas raízes já existem, tipo, são exatas, a gente consegue calcular. Então fica bem mais simples você calcular essa raiz para realizar a soma, a operação entre esses radicais, tá certo? Ou seja, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Não são termos semelhantes, mas nós não podemos somar nessa forma de radical, mas a gente pode calcular essas raízes e somá-las. Ou seja, qual a raiz quadrada de 9? 3, porque 3 vezes 3, 9, simples. Mas qual a raiz quadrada de 4? 2. Portanto, 3 mais 2, 5. Então, escrevendo essa expressão aqui, né, em um único termo, vai ser igual a 5, porque é possível extrair essas raízes. Elas existem, tá certo? E são exatas. Agora, casos em que nossos radicais não são semelhantes, já estão em sua forma simplificada, ou seja, não dá mais para a gente mexer aqui, tá bom? E não existem raízes exatas. Aí, como é que a gente vai calcular essa soma? Então, a gente vai fazer a partir lá do processo de raízes aproximadas. Eu já tenho uma aula gravada sobre isso, vou deixar o link para que vocês possam, né, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês a forma de como resolver. Ou seja, raiz de 5 já está na sua forma simplificada. Raiz de 5, raiz quadrada de 5 não existe, né, a raiz quadrada de 5 exata. Então, a gente vai calcular a raiz quadrada de 5 aproximada, que é igual a 2,23. Tá bom? Como eu comentei, eu vou deixar o link da aula, onde vocês vão encontrar a raiz aproximada de um número, tá certo? A raiz quadrada de 7, aproximadamente, é 2,75.
64. Pronto. Calculei aqui a raiz aproximada desses dois valores. Agora a gente vai somá-los. Tá certo? 2,23 mais 2,64. A gente vai ficar com 4,87. Tá certo? Então, é possível também simplificar, né, os radicais não semelhantes. Agora a gente vai para a resolução de exercícios. Pega o seu livro para você acompanhar, tá, o enunciado, e o caderninho aí já está no ponto e vamos praticar. Exercícios da página 46, tá? Questão 1, letra A, eu vou fazer aqui com vocês. Então preste atenção que a gente vai colocar tudo em prática, tá certo? Olha só, a questão diz o seguinte, reduz as seguintes expressões à sua forma mais simples. Ou seja, nós temos essa expressão aqui e vamos tornar ela bem simples, escrever na menor quantidade de termos possível, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Analisando aqueles casos que a gente já estudou na adição de radicais. Primeiro, eu só posso adicionar se os radicais forem semelhantes, tá bom? Então aqui, ó, tem um radical, raiz de 12, raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 75, menos 9, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 27, raiz quadrada de 48. Tem alguns termos aqui semelhantes? À primeira vista, não, né? A gente sabe que esses radicais da forma que estão aqui não são semelhantes. Só que a gente pode simplificar de modo que eles se tornem semelhantes. Então, a gente já sabe aqui, olha só, que a gente vai ter que usar aquele método de fatoração para poder simplificar os possíveis radicais que estão aqui presentes, tá certo? Então, veja só, raiz quadrada de 12, não existe uma raiz exata, tá bom? Mas eu vejo que eu posso simplificar esse radical. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 12 em formas de um produto de fatores primos. De que modo que a gente faz isso? Pela fatoração, tá certo? Então, o menor número primo que a gente pode fazer aqui divide 12, é o 2. 12 dividido para 2, 6. 6 dividido para 2, 3. 3 dividido para 3, 1. Então, organizando aqui, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 3. Tá certo? Ou seja, escrevendo esse produto em forma de potência, nós vamos ter, ó, 2, vamos repetir 2 vezes, 2 elevado a 2, vezes 3, certo? Então, eu posso escrever raiz quadrada de 12 como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Perfeito? Eu já vou pegar esse resultado e colocar aqui por conta do meu espaço, que eu vou ter que apagar. Tá bom? Então, aqui o nosso raiz quadrada de 12, nós vamos escrever da seguinte forma. Como 2 ao quadrado vezes 3. Perfeito? Mas, agora a gente vai para o raiz quadrada de 75. Eu vou ter de apagar essa parte por conta do espaço, mas é para vocês estarem escrevendo isso, tá? Tá calculando também junto comigo e deixa tudo registrado. Vocês fazem aí no cantinho da folha, tá bom? Não apaga, deixa registrado. Isso vale também para quando vocês estiverem fazendo as atividades de enviar, tá certo? Eu quero que vocês registrem todos os cálculos. Agora vamos fatorar aqui raiz quadrada de 75. Da mesma forma, qual é o menor número primo que a gente pode dividir 75? 3. 75 dividido para 3, 25. 25 vai dividir aqui por 5, que dá 5. E agora por 5 novamente, que dá 1. Certo? Fazendo aqui no produto, 3 vezes 5 vezes 5. E agora a gente escreve em forma de potência. 3 vezes
Como 5 se repete 2 vezes, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 75, a gente pode escrever como 3 vezes 5 ao quadrado, perfeito? Novamente, vou pegar esse valor aqui agora e reescrever. Em vez de raiz quadrada de 75, nós vamos reescrever como 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado, perfeito? Novamente, eu vou ter que apagar, tá? Por conta do espaço, mas você deixe registrado tudo no seu caderno. Depois, aí você dá uma pausa para poder copiar, mas preste atenção, primeiro. Menos 9 raiz de 3. Veja que nossa raiz quadrada de 3 já está na sua forma irredutível, tudo bem? Então, a gente não tem o que mexer aqui nesse raiz de 3, permanece. Vamos para a raiz quadrada de 27. 27 é o número maior, dá para a gente fatorar e ver como é que vai ficar. Raiz quadrada de 27, a gente vai escrever como? Vamos primeiro fatorar. 27, o primeiro primo, né, que é divisível, que divide 27 é o 3. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3, 1. Portanto, nós temos que 27 eu posso escrever como 3 vezes 3 vezes 3. Agora a gente vai escrever isso em forma de potência. Preste atenção numa coisa. Eu tenho 3, né? Então, obviamente, a minha potência vai ser 3 ao cubo. Eu poderia escrever dessa forma, correto? Correto. Só que para a gente agora não é interessante escrever ao cubo. Por quê? Porque a nossa raiz, ela é quadrada. Todas as nossas raízes aqui são quadradas. Então, eu tenho raiz quadrada de 27. Então, é interessante deixar a potência com o expoente igual ao índice da raiz, né? Porque fica mais fácil fazer aquela extração, tá certo? Então, só para ter essa facilidade mais de enxergar na hora de fazer a extração, eu sugiro que você escreva, tá certo? Essas potências sempre que possível, com mesmo o expoente sendo igual ao índice da raiz, tudo bem? Então, ao invés aqui de escrever 3 ao cubo, eu vou escrever primeiro 3 vezes 3, tá? Pegar de 2, 3 ao quadrado e o próximo 3. Compreendeu? Porque assim a gente vai ter algum número que o expoente é igual ao índice e facilita essa visualização, né, para poder extrair esse número da raiz. Então, raiz quadrada de 27 é igual a 3 ao quadrado vezes 3. Por fim, aqui a gente vai agora fatorar 48. Novamente, vou apagar. Só que você deixa registrado todos esses cálculos aqui, porque até te ajuda se você precisar fazer de novo. Aí você já fez uma vez, então é só olhar. Raiz quadrada de 48. Vamos aqui, então, fatorar 48. 48 dividido para 2, 24. 24 dividido para 2, 12. Dividido para 2, 6. Dividido para 2, 3. 3 dividido para 3, 1. Vamos organizar aqui no produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Novamente, veja que eu vou ter 4, 2. Ou seja, eu poderia escrever a potência como sendo 2 a quarta. Mas, para facilitar, né, a visualização de vocês, quando for extrair o número, eu sugiro que escreva essa potência sempre com o expoente igual ao índice da raiz, tá bom? E como o nosso índice aqui é o 2, eu vou escrever esses valores aqui, de modo que o expoente também seja 2. Ou seja, eu vou escrever de 2 a 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Perfeito? Então, raiz quadrada de 48, eu posso escrever da seguinte forma.
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tá certo? Então, em vez de escrever aqui 48, raiz quadrada de 48, a gente vai escrever dessa forma. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Perfeito? Ou seja, aqui a gente já fez essa fatoração de cada uma das raízes que foi necessária, tá bom? Agora a gente vai simplificar, ou seja, extrair os valores aqui de dentro da raiz. Começando aqui, olha só. Lembra? Como é que eu vou fazer essa extração? Por isso que é importante eu sempre observar quando eu vou escrever em forma de potência. Eu quero que o meu expoente seja igual ao índice da raiz, para ficar mais fácil de tirar ela daqui de dentro. 2 ao quadrado, tá bom? O expoente do 2 é igual ao índice, então eu posso retirar esse 2 da raiz. Daí ele vai multiplicar aqui o valor que fica dentro do radical. Perfeito? Pronto. Da mesma forma, quem que eu posso retirar neste caso? Eu posso retirar o 5, tá certo? 5 ao quadrado, porque o expoente é igual ao índice da raiz, então eles vão cancelar-se. Então, retiro 5. Vou ficar com 5 raiz de 3. Perfeito? Esse valor aqui a gente não mexeu, porque ele já está na sua forma reduzida, ou seja, na sua forma simplificada, tá certo? Mas eu vou retirar o 3 ao quadrado, porque o expoente desse 3 é igual ao índice, então eu posso retirá-lo daqui, extrair dessa raiz. Ele vem para fora e vai ficar apenas o 3, tá certo? E por fim, olha só, nesse daqui eu vou poder retirar esse 2 e esse 2, porque todos os dois estão com o expoente igual ao índice, tá certo? Então, vamos retirar. Quando eu retiro esses valores, mais de um valor aqui dentro da raiz, eles saem multiplicando, tá certo? Então, esses dois valores que eu tirei aqui, eles vão se multiplicar. 2 vezes 2. Eu já vou até colocar aqui o resultado direto para economizar meu espaço. Mas vocês podem reescrever de novo, tá? E resolver só aqui para poder fixar mais essa ideia. Quando eu retiro esses valores, eles saem multiplicando. 2 vezes 2, 4. Compreendeu? Se não compreendeu, diz aí que depois eu explico novamente. Perfeito. Observe o seguinte. Nós já temos aqui todas as raízes com o mesmo valor. Ou seja, conseguimos deixar essa expressão com os radicais semelhantes, com o mesmo índice e mesmo radicando. Agora ficou fácil. Basta que a gente realize as operações dos números que acompanham essas raízes. A gente vai colocar aqui em parêntese 2 mais 5, obedecendo os sinais, menos 9, mais 3, mais 4. Tá certo? E a gente vai permanecer com a nossa raiz em comum, que é a raiz quadrada de 3. Tudo bem? Pronto, agora aqui é só resolver a operação. A dica que eu dou é que vocês vão fazendo com calma, tá bom? 2 a 2, fazendo cálculozinho, para não se perder. E presta atenção nos sinais, nas regras de sinais. Temos 2 mais 5, 7. 7 menos 9, aí você tem que prestar atenção nos sinais, tá bom? Fazer aquelas regrinhas dos sinais. 7 menos 9 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 vai ficar com 1. 1 mais 4, 5. Então, ao final aqui de toda essa operação, nós vamos ter 5. Conservando aqui, mantendo nossa raiz 5, raiz de 3. Muito bem. Então, veja só. Toda essa expressão aqui, a gente conseguiu resumir ela em apenas um único termo, que é igual a 5 raiz de 3. Compreendeu? Comenta aí se você compreendeu, tá bom? Qualquer coisa, volta todo o vídeo, vai passo a passo
que você vai entender. Agora a gente vai resolver a questão 4, também da página 46. Pega o livro e acompanha aqui a resolução. Olha só, a questão diz o seguinte: os lados de um triângulo medem 4 raiz quadrada de 486 centímetros, 4 raiz quadrada de 96 centímetros, 5 raiz quadrada de 216 centímetros. Simplifique os radicais e calcule o perímetro desse triângulo. Use raiz quadrada de 6 igual a 2,45. Muito bem, faz a leitura com calma da questão e retira as informações. Olha só. Primeiro, ele diz que tem um triângulo, tá, de lados com essas medidas. E quer o perímetro, ou seja, se você não lembra aí o que significa perímetro, é importante saber desses conceitos, porque é recorrente, né, nesses exercícios. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Caso aqui do triângulo, a gente vai somar todos os lados que já foram dados aqui, seus valores, tá bem? A questão é que esses lados estão com radicais aqui no meio, então a gente vai ter que resolver isso primeiro. E outra informação que ele deu é que raiz de 6 é igual a 2,45. Então, em algum momento dessa questão, a gente vai precisar disso, tá? Então, só guardar essa informação no momento certo, a gente vai usar ela. Tudo bem? Observa o seguinte: como o perímetro é a soma de todos os lados, nós temos aqui já organizei, tá? Os lados aqui em forma de uma soma. Observa que os nossos radicais, eles não são semelhantes. Então, a gente vai ter que aplicar, né, aqueles casos que a gente estudou para poder resolver isso. Ou seja, aqui cai no nosso segundo caso, onde nossos radicais não são semelhantes. Então, a gente vai ter que simplificar esses radicais para ver se a gente consegue deixar eles semelhantes. Como é que a gente vai fazer isso? Através da fatoração. Primeiro número que a gente vai fatorar, raiz quadrada de 486, tá certo? Daquele método que vocês já estão sabendo, já estão fera aí, né? Então, bora. 486 dividido para 2, 243. Isso é divisível por 3, que dá 81. Dividido para 3, 27. Dividido para 3, 9, dividido para 3, 3, dividido para 3, 1. Certo? Vamos organizar aqui no produto. 3, 4, 5. Produto aqui de fatores primos. Lembra do que eu te falei, tá bom? Como a nossa raiz é quadrada, é interessante que o expoente dos valores fique com o mesmo valor do índice, ou seja, que é 2. Então, nesse caso aqui, nós vamos organizar essa potência com o expoente 2, ou seja, de 2 em 2 números, né, os números que forem possíveis. O 2 permanece, 3 e 3 eu vou juntar aqui eles 2, eu vou juntar esses 2, 3, e esse outro 3 fica aí sozinho. Tudo bem? Então, a gente vai escrever esse número 486 como 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Certinho? Ok. Eu já vou pegar aquele valor e trazer para cá, tá certo? Que eu vou ter que apagar tudo isso para mim fazer os próximos. 4. Veja bem, o valor que fica, né, acompanhando aqui a raiz, vai multiplicar o que vai sair, tá certo? Então, já vou colocar esse sinal aqui para vocês terem essa noção. Multiplicando aqui 4 vezes a raiz quadrada desse valor, que agora a gente vai escrever como 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Certinho? Perfeito. Agora a gente vai para o próximo. Nosso próximo número é a raiz quadrada de 96. Como a gente sabe que não
tem a raiz exata, vamos também fatorar esse valor. Então, a raiz quadrada de 96, a gente pode escrever de que forma? 96 dividido aqui para 2, tá certo? Que dá 48. Dividido para 2, que dá 24. Para 2, que dá 12. Para 2, que dá 6. Para 2, que dá 3. E agora para 3, que dá 1. Vamos organizar aqui em forma de produto. Se você quiser, já pode ir fazendo direto, tá bom? Mas vamos aqui devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 está se multiplicando 5 vezes. Mas, como eu já informei, no nosso caso, é mais interessante organizar 2 a 2, por conta que o nosso índice é o 2. Tá bom? Então, vamos ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Perfeito? Então, raiz quadrada de 96 a gente pode escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. 4 vezes, já vou colocar esse valor aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Mas, agora a gente vai para o próximo número, que é o raiz quadrada de 216. Vamos fatorar ele também. Novamente estou apagando, mas você registra todos esses cálculos, tá bom? Assiste o vídeo a primeira vez, vendo aqui a resolução, entendendo. Daí você pausa, tenta fazer a questão, tá bom? E aí depois você volta corrigindo, né, alguma coisa que você não entendeu. Se entendeu já, vai embora, segue o vídeo. Se não, pausa, retorna e tenta entender, né, o que você tá com dúvida, tá bom? Vamos aqui agora para a fatoração de 216. 216, nós vamos fatorar inicialmente aqui por 2, tá? 216 dividido para 2, 108. Dividido para 2, 54. Dividido para 2, 27. Não divide mais por 2, agora vai por 3. 27 dividido para 3, 9. 9 para 3, 3. 3 para 3, 1. Agora vamos escrever em forma aqui de produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E vezes 3. Certo? Temos 3, 2, 3, 3. Só que, lembra, você sempre olha, nesse caso, para o índice da raiz. Como que a raiz aqui é 2, o índice é 2, então vou organizar meus números de 2 em 2, tá certo? Os que forem possíveis, é lógico. 2 ao quadrado, esse 2 fica sozinho, esses 3 aqui eu vou juntar, e esse outro 3 vai ficar sozinho. Então, eu vou colocar aqui que a raiz quadrada 216 é a mesma coisa de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Tranquilo? Agora, você vem, ó, esse valor que está acompanhando a raiz vai multiplicando, tá bom? Os valores também que vão sair. Então, em vez de escrever raiz de 16, vamos escrever raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Perfeito? Perfeito, olha só. Agora, a gente faz aquele processo de extração das raízes, tá certo? Quem que eu vou extrair aqui? Apenas os valores cujo expoente é igual ao índice, ou seja, todos os valores que tiver expoente 2, a gente vai extrair. E lembrando, se eu tiver mais de um valor aqui para extrair, eles vão sair multiplicando, tá bom? E vai multiplicar também o valor que já está aqui fora, tá certo? Ou seja, eu vou ter 4 vezes, vou tirar esse 3 ao quadrado, tá? Vem só o 3.
Vou tirar esse outro 3, olha. 3. Todo mundo se multiplica aqui. E permanece quem? Esse 2 permanece e esse 3 permanece. Veja que aqui também eles vão se multiplicar. Mas, olha só. Quem que eu vou tirar aqui dessa raiz? Esse 2, tá certo? E esse outro também. Eles vão sair dessa raiz multiplicando. 4 é o valor que já está aqui fora. E nós vamos multiplicar pelos que estão saindo da raiz, tá certo? Essa aqui eu vou fazer com calma, porque tem muito produto aqui, então para vocês estarem enxergando todo o processo direitinho. 2 e 3 permanece dentro da raiz. Mas, olha só, o 5 já está fora, vezes. Quem que eu vou retirar dessa raiz? Eu vou retirar esse 2 e vou retirar esse 3, tá certo? Muito bem, então vou ficar com 5, já está aqui fora, vem esse 2 multiplicando e vem esse 3 também multiplicando. Quem que ficou dentro da raiz? Esse 2 aqui e esse 3 que também eles ficam multiplicando. Tá certo? Olha só. Nós já fizemos essa extração. Veja que tem muito produto aqui, ó. Todo mundo está se multiplicando. Então, vamos resolver logo esses produtos para simplificar aqui e melhorar a visão, tá bom? Essa visão que está um pouco bagunçada. 4. Nós temos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, resolvendo aqui, olha só. Essa multiplicação, nós temos, 36. Raiz de. Também nós podemos resolver essa multiplicação, tá bom? Porque aqui nós não temos mais como extrair valores, tá? Então, já está na forma simplificada. 2 vezes 3, 6. Mais 4 vezes 2, vezes 2, 16. 16, raiz de quê? 2 vezes 2, ou desculpa, 2 vezes 3, 6. Perfeito? Seguindo, olha só, mais, vamos também resolver esse produto e o que está dentro da raiz. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30, raiz de 2 vezes 3, 6. Olha só, deu para dar uma melhorada aqui na visão, tá certo? Nós já temos aqui nossos radicais semelhantes. Olha só o que a gente conseguiu. Já conseguiu deixar os nossos radicais semelhantes, perfeito? Perfeito. Se os nossos radicais já estão semelhantes, agora a gente só precisa realizar as operações entre eles, tá certo? Como? Vamos colocar aqui em parêntese os números que acompanham essas raízes. 36 mais 16 mais 30, tá certo? E mantém aqui a nossa raiz em comum, que é o raiz quadrada de 6. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, agora é só a gente somar. 36 mais 16, nós vamos ter aqui 52, certo? 52 mais 30, nós vamos ter 82. Então, nós ficaremos aqui com 82 raiz de 6. Olha só, dá pra gente fazer mais alguma coisa aqui? Chegamos na simplificação dessa expressão, tá? Essa expressão que é a soma dos lados de um triângulo. A gente chegou nesse valor, tá certo? 82 raiz de 6. Mas lembra que no início da questão ele deu o valor para raiz de 6. Então, nesse caso, a gente vai substituir raiz de 6 por o valor dado, para, enfim, encontrar o perímetro, tá bom? A gente encontrou o valor do perímetro. O perímetro
que a soma de todos esses lados aqui, que a gente calculou, é 82 raiz de 6. No entanto, a questão nos deu que raiz de 6 é igual a 2,45. Então, neste caso, nós devemos substituir raiz de 6 por 2,45. Logo, nosso perímetro vai ser igual, chamei o perímetro de P, tá? 82 vezes, nós vamos substituir raiz de 6 por 2,45. Agora basta a gente realizar esse produto, essa multiplicação, para encontrar o resultado final. Vamos realizar aqui essa multiplicação, tá bom? Vezes 82. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8 com 9. 2 vezes 2, 4. Deixa uma casa decimal. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Vai 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Vamos somar agora aqui esses resultados. 9. 4 mais 6, 10. Vai 1. 1 mais 9, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais, vírgula aqui com duas casas decimais, tá certo? Então, nosso perímetro vai ser igual a 200,9 centímetros. Perfeito? Questão bem interessante, que você deve repeti-la, tá bom? Então, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Quando não entender, olha o que você está errando, até você compreender, tá certo?